Em 1648, na região do Friuli, na Itália, uma jovem que vive esmolando na rua é acusada de ser bruxa. Essa jovem então é convocada para comparecer diante do Tribunal do Santo Ofício, onde ela vai responder um inquérito que foi aberto para apurar se ela realmente é uma bruxa. E o Carlo Ginzburg ele vai fazer um levantamento desse relato, e nesse levantamento a menina, essa adolescente, ela irá dizer o seguinte, que ela vivia muito bem com a sua mãe e o padrasto, mas aí apareceram duas bruxas, e essas bruxas fizeram a cabeça dela, tornando-a uma pessoa má. Essas duas bruxas, essas duas mulheres, prometeram para ela que trataria muito bem dela, que a amaria, que a protegeria, que daria tudo que ela quisesse, desde que ela fizesse aquilo que elas lhe ordenassem a fazer. Essas duas mulheres, então, pediram que ela abjurasse da fé cristã, que ela amaldiçoasse Deus. E mais, que ela, então, fizesse várias maldades com a sua irmãzinha. Ela tinha uma irmã bebê, filha apenas da mãe e do padrasto, portanto, uma irmã só por parte de mãe. Então, essas bruxas ordenaram que ela colocasse cinzas na boca dessa criança, que asfixiasse essa criança e depois pisasse nessa criança. E ela assim o fez. E essas bruxas também lhe deram um líquido preto para ela dar para a criança. Era o mijo do diabo. E ela deu. E finalmente, essas duas bruxas lhe pediram então que matasse a sua irmãzinha. E ela assim o fez. Depois ela conta para a mãe a perdoa, mas o padrasto não. A mãe diz que a criança morreu porque outras crianças a reviraram no berço. Mas o padrasto não cai nessa. E o padrasto então a expulsa de casa e diz que ela sim foi responsável pela morte da irmã, que foi ela que matou a irmã, e manda ela embora de casa. E ela então vai para a rua esmolar. Toda essa tragédia, segundo o relato dela, ocorreu porque essas duas bruxas a tiraram do caminho do bem, do caminho da ordem, e a levaram para o caminho do mal, para o caminho da desordem, para o caminho do demônio. O Carlo Ginzburg, ele faz o levantamento dessa história e nos mostra muito claramente, não é, de que provavelmente essas duas bruxas eram duas senhoras que ouviram as queixas dessa menina, não é, o relato dessa menina, o desconforto dela, o sofrimento dela diante da situação em que ela estava vivendo. O pai havia morrido, não, portanto, ela tinha agora um pai postiço que não dava a mínima para ela. Ela tinha uma mãe com vários filhos, portanto, tinha vários irmãos para a mãe cuidar, e agora com um bebezinho que tomava quase todo o tempo da mãe, e um bebezinho que era filha apenas da mãe e desse padrasto que a odiava. Portanto, ela deve ter conversado com essas duas mulheres, trazendo esse relato dessa sua infelicidade para essas duas mulheres, e de certo modo essas duas mulheres lhe deram acolhida. Essas duas mulheres como que legitimaram, né? Como que legitimaram essas suas angústias, né? Esse seu ódio contra essa mãe que agora cuida de uma outra irmã,
contra essa mãe que agora desfruta única e exclusivamente desse pai. Um pai postiço, mas um pai que existe. E ela está, portanto, sozinha, né? Então há, por parte dela, claro, uma raiva desse pai que apareceu, que não a ama, dessa mãe que tem que cuidar de vários filhos e não lhe dá a atenção que ela acredita que merece. Portanto, ela, ao procurar essas duas mulheres e fazer todo esse relato, e essas duas mulheres aceitarem essa crítica, aceitarem partilhar com ela, né, todo o sofrimento dela e prometer, não, venha morar conosco, nós vamos ajudar você, nós vamos te acolher, né? Então essa recepção dessas duas mulheres, ela vai fazer uma leitura de uma recepção demoníaca. Porque uma pessoa do bem não poderia fazer com que ela se voltasse contra a mãe e contra o pai substituto, porque a lei, a ordem, a justiça está do lado da família, e a família encontra-se do lado de Deus. E quando ela se volta contra a mãe, se volta contra o pai, tortura a irmãzinha para finalmente matar a irmãzinha, ela só pode estar seguindo as ordens, não que vem do seu interior, não que vem de si, mas com as ordens que vêm do outro lado, do diabo, porque é o diabo que comanda o lado contra a família, o lado que atua contrário às leis que regem a sociedade humana, que diz que a família deve ser preservada, que a família deve ser defendida, que um filho não pode se voltar contra a mãe, não pode se voltar contra o pai, e muito menos assassinar a própria irmã. Portanto, essas duas mulheres, ao aceitarem ouvi-la, compartilhando com ela do seu sofrimento, sem criticá-la, sem colocá-la numa posição de maior conflito, porque em conflito ela já estava, essas duas mulheres só poderiam ser bruxas. Elas só poderiam ser bruxas, né? Então, o Carlo Ginzburg, ele traz, portanto, esse mosaico, né, mostrando um verdadeiro mosaico no seu livro, e mostrando que a feitiçaria, a bruxaria, muitas vezes ela vai servir não só para canalizar, mas também para tentar equilibrar frustrações, contradições e infortúnios da alma das pessoas. Situações essas psíquicas e, obviamente, sociais, né? Muito humanas e muito terrenas.